Durante décadas, Fausto Corrêa da Silva, ou simplesmente Faustão, foi muito mais do que um apresentador de televisão. Ele foi uma presença constante nos lares brasileiros, um narrador dominical das alegrias e peculiaridades de um país inteiro. Com seu jeito irreverente, bordões inesquecíveis e domínio absoluto das câmeras, Faustão conquistou fama, prestígio e até uma aura de mistério. Mas em um domingo qualquer de 2023, tudo mudou. O Faustão, que sempre esteve à frente do palco, distribuindo troféus, puxões de orelha e piadas afiadas, tornou-se ele mesmo o protagonista de um enredo comovente, revelador e, para muitos, surpreendente. O coração que durante anos pulsou com a adrenalina da audiência precisava de socorro. Um problema cardíaco, silencioso, herdado por vias genéticas, colocou o gigante da televisão brasileira de joelhos diante da finitude. Sem rodeios, Faustão explicou que já sabia, há algum tempo, que havia algo errado com seu coração. A suspeita estava lá, como uma sombra discreta atrás das luzes do estúdio. E embora não esperasse que o destino o levasse a um transplante, a revelação, quando veio, não foi uma completa surpresa. Não era culpa de hábitos. Ele nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou drogas. A herança genética me pegou, confessou, com uma sinceridade desarmante. Mas o que mais chocou o público não foi a cirurgia em si, mas a velocidade com que ela foi realizada. Logo surgiram boatos. Ele furou a fila. Zrenia, disseram nas redes, nas rodas de conversa, nos programas sensacionalistas. Afinal, como um homem famoso com recursos consegue um coração novo em tão pouco tempo? Faustão não se escondeu. Encarou as câmeras de novo, agora do outro lado da história, e declarou com firmeza: "Isso é fake news. Eu nunca precisei furar fila, e quem me conhece sabe do meu caráter." Explicou que seu tipo sanguíneo raro, B, significava menos compatibilidade entre doadores e receptores, e por isso havia menos pessoas na fila. Com apenas 3 nomes à frente, o coração chegou. Simples assim. Ou ao menos mais simples do que as teorias da conspiração. Em uma das entrevistas mais emocionantes de sua vida, Faustão não apenas respondeu aos críticos, mas se despediu do personagem que ele mesmo criou por mais de 30 anos. Pela primeira vez ele estava ali como Fausto, o homem por trás do mito, o pai, o marido, o amigo. E foi nesse momento, nessa entrega de vulnerabilidade, que ele confirmou o que muitos desconfiavam, mas ninguém dizia em voz alta: o Faustão de outrora não voltaria. Aquele gigante das tardes de domingo, que falava por cima dos convidados, que improvisava com genialidade, que criava quadros inesquecíveis como a videocassetada ou o arquivo confidencial, havia encerrado seu ciclo. E o mais surpreendente, ele parecia em paz com isso. Mas como toda história que mistura fama, poder e décadas de exposição pública, nem tudo foram flores. No mesmo ano surgiram acusações graves feitas por um ex-diretor do Domingão do Faustão. Alberto Luchetti Neto disse, em entrevista à imprensa, que o apresentador praticava assédio moral com sua equipe e que teria, indiretamente, contribuído para o suicídio de uma funcionária. A denúncia caiu como uma bomba. O silêncio da Globo ecoou ainda mais alto. Faustão não comentou publicamente. Foi aí que a imagem do gigante começou a tremer. Alguns fãs ficaram divididos. Outros defenderam com unhas e dentes o ídolo. E mesmo sem respostas definitivas, a questão ficou no ar, como uma névoa sobre o legado de um homem que construiu impérios de audiência. O próprio filho de Faustão, João Guilherme, ao tentar humanizar o pai, acabou por revelar outro lado desconhecido, o consumista compulsivo. "Ele tem mais roupa do que a minha mãe", brincou no programa da Band, provocando risos e memes. Mas para os atentos, a piada revelava algo mais profundo. Talvez uma necessidade de preencher vazios, uma busca constante por controle ou conforto através de objetos. Com um coração novo batendo forte, Fausto Silva passou a enxergar a vida com outros olhos. Disse que, após uma experiência de quase morte, tudo muda. Você para de guardar rancores, passa a valorizar gestos pequenos. Aprende que a arrogância é um desperdício de tempo e que o maior luxo da vida não é fama, dinheiro ou poder. É a presença das pessoas certas ao seu lado.
Muitos se perguntaram se essa mudança era sincera ou parte de uma narrativa bem construída para preservar o nome. Mas quem viu aquela entrevista com olhos de empatia percebeu. Havia verdade ali. Havia fragilidade. Havia um homem renascendo. Em um país tão acostumado a ver seus ídolos caírem de forma espetacular, ver Faustão admitir, sem drama e sem autoindulgência, que estava errado em algumas coisas e certo em outras, foi quase poético. Ele não precisou pedir perdão. Não precisou se justificar demais. Bastou olhar para a câmera e dizer: a vida me deu outra chance, e eu só quero aproveitar com quem vale a pena. Hoje, Faustão já não é o mesmo. E isso não é um problema. É a beleza de quem sobreviveu ao próprio mito. Com um coração novo no peito e uma alma exposta ao público, ele nos deu, mais uma vez, o que sempre soube fazer melhor: um espetáculo. Mas desta vez sem música, sem plateia, sem gritos, só com a verdade. E talvez seja essa a maior apresentação de sua carreira. Mas nem todo renascimento vem sem dor. Com o passar dos meses, enquanto Faustão tentava reconstruir a própria identidade longe dos holofotes diários, um novo conflito começou a se desenhar. Desta vez, não apenas nas manchetes, mas dentro da própria família. O laudo pós-transplante exigia mudanças severas, uma rotina rígida de medicação, controle alimentar, isolamento social parcial, além do peso emocional de viver com um órgão que não nasceu com ele. É como se eu tivesse que reaprender a ser eu mesmo, com outra alma dentro do peito. Desabafou em uma rara conversa com um jornalista próximo. Mas o verdadeiro abalo veio quando seu filho, João Guilherme, anunciou publicamente a intenção de seguir uma carreira solo na TV, recusando convites para herdar o espaço do pai. Para muitos, isso foi um tapa simbólico. A mídia noticiou como ruptura. João rejeita o legado de Faustão, estampavam os sites. Os bastidores da família Silva, antes discretos, tornaram-se campo de especulações. Internamente, Faustão sentiu, talvez pela primeira vez, que perdera o controle não só da audiência, mas da própria narrativa. Enquanto isso, os processos judiciais envolvendo as acusações de assédio moral começaram a tomar forma concreta. Ex-funcionários da Globo foram ouvidos, dossiês internos vazaram e a defesa do apresentador teve que agir com urgência. Faustão, que até então se mantinha distante da justiça, agora era convocado a prestar depoimento. E aqui se dá o verdadeiro ponto de virada. O ídolo nacional, antes intocável, teve que sentar-se diante da justiça como qualquer cidadão. A tensão foi imensa. Cada depoimento de ex-colegas era uma ferida aberta. Alguns lembravam dele como um chefe exigente, mas justo. Outros como um tirano dos bastidores, impaciente, impulsivo, que matava talentos com palavras afiadas. Em silêncio ele ouvia, e em um gesto inesperado não negou tudo. Se eu magoei alguém ao longo desses anos, não foi por maldade, foi pelo calor da televisão ao vivo. Mas reconheço que poderia ter sido mais gentil. A declaração dividiu o público novamente. Uns aplaudiram o arrependimento, outros viram nela uma estratégia de contenção de danos. E enquanto os tribunais ferviam, seu corpo também cobrava a conta. O novo coração começou a dar sinais de rejeição moderada. Algo previsto pelos médicos, mas devastador para alguém que havia reconstruído a vida em torno dessa segunda chance. O cansaço era extremo. A medicação o deixava vulnerável a infecções. Pela primeira vez, Faustão se viu forçado a permanecer deitado por semanas. O homem que nunca parava, que dizia "tempo é vida", agora tinha que assistir a vida acontecer do lado de fora da janela de seu quarto. Foi nesse momento de solidão extrema que outro desafio surgiu. A dúvida. Teria valido a pena? A exposição, a fama, o sacrifício da saúde, da convivência com os filhos, o isolamento inevitável da figura pública? Ele, que sempre teve respostas rápidas e certeiras para tudo, agora não sabia. Foi aí que a esposa, Luciana Cardoso, se tornou a âncora silenciosa. Ela segurou as pontas da casa, da agenda médica, das decisões jurídicas e, sobretudo, do emocional do marido. Mas nem mesmo ela escapou do desgaste. Em um momento de tensão doméstica,
Registrada por paparazzi que aguardavam à porta do hospital, Luciana saiu em prantos após uma discussão. Especulou-se que fosse sobre a herança. Uma fortuna estimada em mais de 100 milhões de reais, aplicada em imóveis, investimentos internacionais e propriedades comerciais. Havia testamentos a serem atualizados. Faustão, fragilizado, resistia. Não quero pensar em morte, quero pensar em vida. Mas para os que estavam ao seu redor, o tempo não permitia mais luxos. O conflito familiar e a pressão da mídia aumentavam a cada semana. E então, um novo escândalo explodiu. Um ex-funcionário da Band divulgou um áudio em que Faustão, em tom exaltado, repreendia um produtor. A gravação, feita anos antes, mostrava um Faustão ríspido, impaciente, usando termos considerados ofensivos. A internet dividiu-se entre os que diziam era outro tempo e os que cobravam responsabilização. O homem que por décadas foi voz ativa contra injustiças, agora era acusado de promover um ambiente tóxico. E o que mais doía nele era saber que não podia mais usar seu programa para se defender. Sem microfone, sem palco, ele era apenas mais um entre tantos. O conflito atingiu o ápice quando, em abril de 2025, o Ministério Público pediu abertura de inquérito para investigar condutas do apresentador em ambientes profissionais nos anos 2000 e 2010. Faustão, mesmo doente, teve que se preparar para depor. Não vou fugir, nunca fugi de nada. Nunca fugi de nada, nem da morte, nem da verdade, disse a esposa. O Brasil assistia com olhos perplexos. Era como ver um monumento rachando por dentro. E enquanto os holofotes iluminavam essas rachaduras, o coração que pulsava no peito de Faustão parecia mais pesado a cada batida. A verdade, ele sabia, estava diante dele. Mas seria o suficiente? No final de tudo, dos escândalos, dos depoimentos, das noites mal dormidas e das medicações rigorosas, Faustão compreendeu que a maior batalha da vida não era contra a morte, contra os críticos, nem mesmo contra a rejeição do coração novo. Era contra o próprio ego. A audiência que ele tanto alimentou durante décadas já não lhe pertencia. Os estúdios estavam vazios. Os aplausos agora vinham esporádicos, em forma de mensagens sinceras de fãs que o acompanharam por gerações. E foi nesse silêncio, longe dos cronômetros, que Fausto ouviu algo que há muito não escutava. A própria consciência. Ele que viveu cercado por vozes, finalmente se calou. E nesse silêncio encontrou paz. Certo dia, sentado numa varanda de seu refúgio em Itu, ele chamou o filho João para uma conversa. Não foi sobre televisão, nem sobre herança, tampouco sobre legado. Foi sobre afeto. Pela primeira vez, sem as lentes ou os microfones entre eles, pai e filho se ouviram. Faustão pediu perdão, não por erros específicos, mas por não ter estado presente como gostaria. João, com lágrimas contidas, apenas respondeu: "Você estava lá do seu jeito, pai. Agora quero que esteja do meu." Aquilo foi um alívio maior que qualquer tratamento. O perdão, tanto o que ele pediu quanto o que concedeu a si mesmo, foi o verdadeiro transplante. O coração novo bateu mais leve naquele dia. Nos meses seguintes, Faustão encerrou os processos em curso com acordos discretos. Doou parte considerável de sua fortuna para projetos de formação de jovens comunicadores, longe das câmeras, longe da vaidade. Disse que não queria que seu nome fosse lembrado apenas por números de audiência, mas pelas portas que ajudou a abrir. Em 7 de setembro de 2025, uma última homenagem foi transmitida em rede nacional. Não foi ele quem a comandou, mas sim os que cresceram admirando-o. Ao final, um vídeo antigo dele, já com a voz rouca, mas com brilho nos olhos, dizia: "Se a vida fosse uma maratona, eu diria que valeu cada passo, até os tropeços. E que bom que deu tempo de recomeçar." E assim, sem alarde, sem grande finale, Faustão deixou de ser apenas o apresentador do domingo e se tornou aquilo que poucos conseguem ser: um símbolo de transformação. Um homem que, mesmo depois de perder tudo que o definiu, teve coragem de olhar para si e dizer, com o novo coração pulsando, que ainda era possível ser alguém melhor.